E vocês não falaram nada. Podíamos acompanhar pelo WhatsApp até agora há pouco, professor. Ah, legal, então beleza. Ó, comecei a gravar a partir de agora, vamos falar de prisão e procedimento. Temos um caso prático, talvez uma receptação aí no meio, pode ser que tenha outros casos aí de furto, né, e roubo, e os produtos que foram apreendidos. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, não. Porque, na verdade, eles acabaram abordando e invadindo a residência porque a pessoa fugiu de casa e antes foi pego um usuário que tinha ido comprar no lugar e saiu com droga. Ou seja, foram uma série de elementos e amparados, já havia a autorização de mandado de busca e apreensão, mas que não estava sendo cumprido naquele momento, tanto que foi a guarnição da Polícia Militar, que durante o dia, 4h40 da tarde, acabou vendo o cara fugindo, foi lá, pegou ele. Agora, tinha uma outra residência, que logo depois eles foram para outra residência. E também pegaram essa residência, tinha uma mãe de crianças. E tem direito à prisão domiciliar. Só que tudo isso que eu falei, tudo isso até agora, foi uma breve colocação do que seria o inquérito. Por quê? Porque depois de iniciado o processo, vocês estão vendo bem aqui? Eu vou enviar para vocês posteriormente essa imagem. Se quiserem, eu envio já. Tá? Coloco no Classroom. Ela é do. Eu achei na internet, no oprocessopenal.blogspot.com. Eu ia passar uma para vocês de um livro, um pouco mais completa, mas não precisa de muito, sabe, falatório agora não. Vamos lá então. Nós vamos falar, a partir de agora, de procedimentos e prisão, dentro da perspectiva do caso que nós abordamos. Então, primeiro eu vou apresentar. E aí vamos falar da prisão relacionada ao caso, né? Prisão em flagrante. Mas vamos aqui lembrar que depois de iniciada a ação penal ela terá um desenvolvimento atrelado à natureza do procedimento que é estipulado em virtude da pena. E não é para decorar, é para entender. Se for pena até 2 anos, é sumaríssimo. De 2 até no máximo 4 é sumário, rito sumário. E acima de 4 é ordinário que vocês estão olhando na tela. Eu vou falar com vocês a diferença do sumário e sumaríssimo. O sumário, na verdade, ele, salvo engano, é só homicídio culposo acaba entrando no sumário de 1 a 3 anos. Então, o homicídio culposo que não esteja no Código de Trânsito Brasileiro, sob embriaguez ao volante, é um caso que se estuda lá no Código de Trânsito Brasileiro, com relação a homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriagado, ou substância que altere a consciência, já é outro tipo penal. O tipo penal que vai para o rito sumário é o homicídio culposo. E o que é o rito sumário? Ele é isso que vocês estão olhando aí, com algumas singelas diferenças. Prazo e número de testemunha. Mas por que eu coloquei na tela primeiro, antes de falar de prisão? Isso que vocês estão olhando aí não existe no inquérito. Ah, não, não. Não existe no inquérito. No inquérito não existe rito pré-determinado. O histórico que vocês olharam comigo é o histórico de uma ocorrência. O fluxograma, Ramon, depois eu vou mandar para vocês, tá bom? Vocês querem que eu mande já para vocês terem isso em... Vamos lá. Eu tava quase mandando o link no chat pro pessoal baixar. Que eu baixei todos eles, tem que ser desse daí, tá? Eu dei uma procurada, tem uns legais, mas
Gosto muito de desenhos, adoro desenho. Sempre gostei. Mas esse daqui que eu gostei. E aí o que eu vou falar para vocês, eu vou complementar com informações. Isso daqui é bem simplesinho, né? Procedimento. Pronto. Eu jogo no Classroom, aí depois vocês compartilhem pelo WhatsApp. Então, olha só. Por que eu estava falando procedimentos estão lá? Se vocês olharem aqui, pelos que eu já mandei para vocês, eu mandei o procedimento ordinário, o sumaríssimo, o rito de crimes contra a honra e funcionário público. E todos têm a mesma base, mas fiquem tranquilos que a gente já vai para eles. Mas é para vocês entenderem que nós, como advogados, juízes, promotores, estamos pensando nisso. Estamos pensando que isso que aconteceu lá, o inquérito na delegacia, teve participação do juiz, vocês viram a oportunidade do deferimento da busca e apreensão, por exemplo, mas é atrelado a um processo. É mais um processo criminal que nós não podemos imputar uma pena para alguém que não seja definitivamente. Fica claro isso que eu falo para vocês? Por quê? Vamos para cá. Se vocês olharem a prisão pena, nada mais é do que a prisão após o trânsito em julgado. É uma medida, a prisão de restrição de direito de liberdade, e prisão não é restritiva de direito. Tá, então você pode ser condenado numa ação penal definitivamente quando não cabe mais recurso. Pelo menos tem que passar por 2 instâncias, primeira e segunda instância, e você vai ser condenado a cumprir uma prisão pena. Depois que você for condenado, vai para o juiz da execução. Cadê juiz da execução no desenho que eu mostrei para vocês aqui? Vamos olhar. Procura aqui. Não tá. Aqui é uma coisa muito simples que acontece. Mas muito simples. Oferece e denuncia ou queixa. Recebeu? Cita. De que forma? Pessoal, edital, por hora certa. Conseguiu? Beleza, se não para, né? Espera, suspende. Conseguiu citar? De alguma forma, citou de alguma forma? A defesa apresenta a defesa. Resposta à acusação, que é uma defesa, né? A defesa apresenta a defesa. Pode ser que o juiz absolva sumariamente. Pode ser. Absolveu sumariamente, acabou. Não. Se não, tem uma audiência, e nessa audiência, de maneira bem simples, ouve-se o ofendido, é a vítima. Testemunho da acusação e defesa 8. No sumário é 5. Perito, se te for necessário ouvir. A careação, colocar um do lado do outro. Para ver quem está certo e quem está errado. Reconhecimento de pessoa e coisa. Conhece esse Lili? É o meu Lili. Opa! Então quer dizer que numa busca e apreensão, tráfico de droga, eles acharam perfumes que foi... interessante, né? Último ato é o interrogatório do acusado. E grava isso. Para quando você estiver pensando aí na lei lá de drogas, que se falar que é no primeiro ato, não, é no último. Porque o interrogatório é um meio de defesa também, além de um meio de prova. E o que é o interrogatório? É o ato, meio de prova. De perguntar para o fulano que foi preso flagrante lá. O que aconteceu? Se precisar nova diligência, aqui vocês vão ver que dá uma pulada, na verdade, esse esquema aqui. É se precisar. Isso daqui que eu circulei, tá? Se precisar. Seria um parente. Se precisar, nova diligência e volta. Alegações finais de acusação, escrita em 5 dias, além da oral. Em audiência, 20 minutos.
Só que como pediu aí nova diligência, peça nova diligência, você não vai fazer alegações finais. Porque vai esperar a nova diligência para você fazer alegações finais. Então daí você não vai fazer oral. Você vai fazer ela escrita em 5 dias. No sumário não tem isso. Mas vamos combinar? Não é uma mudança tão significativa assim. Porque, inclusive, eu falei à tarde, eu estagiei com 2 advogados criminalistas durante a faculdade, pouco tempo, foram um 6 meses, outro 8 meses. Mas os dois eram unânimes. As alegações finais depende. Tem hora que é importante para a gente falar oralmente. Tem hora que não adianta, o juiz vai esperar o escrito. Tem hora que o juiz está esperando alegações finais, porque ele fala, peraí, ele me conhece, ele sabe que esse caso aí tem alguma coisa, ele quer que eu fale. Ele quer ver o que eu vou falar dessa qualificadora. De rompimento de obstáculo, por exemplo, que está sem perícia. E que depois que o perito falou, realmente ficou demonstrado que não dá para saber se foi rompido o obstáculo ou não. Porque o bem foi degradado, não chegou a. E essa testemunha que falou que viu também é muito questionável. Né? Dá para ver que ela tem histórico de alcoolismo. Ou seja, gente, utilizar esse movimento de defesa das alegações finais é uma oportunidade final para a gente falar no processo. Só que durante isso, que é o processo, ele não termina aqui, né? Porque tem a sentença, da sentença que é a primeira instância, vai para segunda instância. Eu vou fazer de mouse para não pegar a caneta aqui, senão eu vou me perder. Eu vou precisar do teclado já já. Sobe com a apelação. Não quero mudar para a luz aqui. Então eu vou. Toca. Vai para a apelação, vai para a segunda instância. E aí? Bom, você pode entrar com os recursos próprios da apelação. Quais seriam, professor? Pode ter hipótese de res, pode ter hipótese de carta testemunhar. Depois, dependendo se você perder por pouco, embargos infringentes. Os embargos declaratórios, que sempre se presta a toda decisão em 2 dias, para esclarecimento, obscuridade. Então, esses são os recursos que podem entrar, mas acaba transitando em julgado. Não, professor, vai para a terceira instância. Não, não, não vai. Falei à tarde também. Um, um grande professor meu do mestrado, que atua na advocacia criminal, aí, em casos famosos, né, no Brasil, ele desenhava na lousa isso daqui. Dando aula de princípios constitucionais. Falando de princípios constitucionais, ele fazia um traço. E ele falava que a terceira e quarta instância, mas entenda isso daqui, por isso que é uma aula. Se você lê isso aqui, tá errado. Por que não? Mas não tem isso daí. Aí ele colocava um tracejado falando que tem sim. Foi isso que o STF entendeu, uma primeira vez, para garantir o cumprimento de pena em segunda instância. Eu falei, mas. Ah, não vou pegar a lousa, não. Então, antigamente podia prender em segunda instância. Bastava chegar em segunda instância. Mas que tipo de prisão? A prisão pena. Pena. E ele falava e todo mundo falava assim, não, mas não é, eu discordo. Ele falou, eu não estou falando se eu concordo ou discordo, eu estou falando que no Brasil é assim. Tem a primeira, segunda instância, tem os recursos, vai, apelação, pode ter rese, pode ter a carta testemunhável, que é um recurso de quando um recurso é denegado. Então, assim, ó, eu entrei com o rese, fala, não recebo rese, carta testemunhável. Não receba, não concedo carta testemunhável. Não foi claro, embargo de declaração. Todo recurso cabe embargo, toda decisão cabe embargo de declaração. Carta testemunhável, só quando o recurso é denegado. Tirando a apelação, porque quando a apelação é denegada é rese. Ai, que confuso. Não, fica tranquilo, porque isso que eu falei aqui, vocês vão estudar. É só isso.
Aí tem a decisão, o acordo colegiado do TJ em segunda instância. Se não for unânime, você deu a sorte, embargos infringentes de nulidade, para pedir que o voto vencido prevaleça. E por quê? Que mais, professor? Só. Embargo de declaração. Isso, só. Acabou. Ah, professor, você está exagerando. Não, não estou exagerando, porque a maioria não vai para o STJ e STF aqui em cima em terceira instância. A maior parte não vai. Tem os requisitos de admissibilidade. E não fiquem, ai, com dozinha. Não, no nosso sistema, recurso extraordinário e recurso especial, é uma aparente contradição do STF, porque o STF depois ele vira e fala assim, ó, isso daqui existe, não é X. Isso daqui existe, não é X. A pena não pode ser aqui. Isso daqui existe, a pena só pode acontecer depois que terminar a segunda instância. A terceira instância. Então a pena ficaria aqui em cima. Nesse caso, que vocês estão olhando aí, né? Ele já está cumprindo pena. Porque transitou no Tribunal de Justiça. Bom, transita aqui, quando no Brasil transita? Depois da terceira instância, tá? Só com trânsito julgado da sentença penal condenatória, essa daqui. Com duplo grau de jurisdição, vai para a segunda. Se vai ter a terceira ou não, depende. Se parar aqui porque não tem requisito, não tem problema. No caso aí que vocês estão vendo, desses meus clientes, foi aqui. A título de esclarecimento, eles responderam por outros crimes. Né? Eles já estão cumprindo pena. Quando cumpre pena, vai para execução. E é para fora daqui. É depois. A execução é depois. Então, vamos lá. Aonde pode acontecer prisão? Desenhei e apaguei, porque na verdade eu queria saber com vocês, gente. Quando que pode prender? No inquérito, pode prender no processo. Quando que pode prender? Essa é fácil, vai? A qualquer momento. Só que tem tipos de pena, de prisão. Tem a prisão pena. Além dessa hipótese, eu coloquei aqui ou mais de 15 anos de condenação na segunda fase do júri, tá? Tem alguma discussão se seria inconstitucional ou não, mas acredito que não. Cautelares. São medidas excepcionais. Excepcionais. São as prisões cautelares. Para proteger, para cautelar. Nós já tratamos de prisão preventiva. Falei tudo isso daqui com vocês de prisão preventiva. Vocês lembram disso, sim ou não? Prisão preventiva. Está lá no artigo 311 e 312 do Código Penal. Ela tem que ter necessariamente 3 pressupostos, um de 4 fundamentos e uma de 4 hipóteses. Pode parecer complicado no começo, mas de verdade, acreditem, não é. Não é. Então vamos lá. Prisão preventiva, recapitulando. Em qualquer fase da investigação ou do processo, cabe prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então tem que pedir. E se o juiz mandar prender sem pedir? Não pode. Não pode. Há requerimento. 312. A preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade imputado. Só olha isso daí. Só olha. Só lê comigo. Parágrafo 1º.
Também pode a prisão preventiva ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas pelas outras cautelares. Agora, que outras cautelares? Olha como a nossa lei no Brasil ela é tão bonita. Isso, Abril. Deixa eu ter certeza. É isso mesmo, é o 4. 282. As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação e instrução criminal, e nos casos expressamente para evitar a prática de infração. A adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais indicado e indiciado. Nós estamos no capítulo que fala das disposições gerais, do título que vai tratar tanto da prisão como das medidas cautelares. Nós só estamos um pouco antes do código, neste momento, a prisão, para ver o quê? As medidas podem ser aplicadas ao lado acumulativamente. E quais são medidas cautelares? Alguém tem ideia? Tornozeleira eletrônica, não sair da comarca, não frequentar determinados lugares, não ter acesso a pessoas, não sair sem avisar. A medida cautelar pode ser decretada pelo juiz a requerimento da parte ou quando no curso da investigação por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do MP. Mandado de busca e apreensão é cautelar? Não, é meio de obtenção de prova, tá? O juiz recebe e determina a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo. No caso do descumprimento, que é aqui que eu vim, né? De qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do MP do seu assistente, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a preventiva, que é o que nós estamos olhando aqui. Então, seria a hipótese de decretação, parágrafo 1º, por descumprir uma medida cautelar. Por exemplo, de ficar longe da pessoa. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio, perigo e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. É importantíssimo isso daqui, hein? Importantíssimo. Agora, 313. Quando que pode ter a tal da prisão preventiva? A prisão preventiva pode ter crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Vocês viram por que eu mencionei com vocês lá o ordinário? Porque se entra nessa... Não vai sumaríssimo e não vai nem no... Entenderam? Cabe prisão preventiva em sumaríssimo e sumário? Eu não falei que não. Eu não falei que não. Olha que engraçado, hein? Mas pela lei, não. Porque, ó, cabe prisão preventiva pelo 313 nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Se for um homicídio culposo que vai para o sumário, que eu falei com vocês, cabe prisão preventiva de homicídio culposo? Não. Não. Mas calma. Vamos pegar a regra. Mas já vamos pensando. Porque se tiver uma exceção, é bom saber logo, hein? É bom já imaginar que pode ter uma exceção. 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em uma sentença que transitou em julgado. Aí tem ressalva lá do Código Penal. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ou ainda, hipótese de dúvida da identidade civil da pessoa, e ela não fornece elementos para sua identificação. Então, cuidado, né? Porque a gente não é obrigado, né, muteneto degenere, a produzir prova contra nós mesmos. Mas a qualificação a gente é obrigado a passar.
Se a gente não passar ou passar errado, a gente vai responder. E nesse caso aqui, se a gente não passar a informação da nossa identificação civil, a gente pode ser decretada a nossa prisão preventiva. E ela tem prazo? Não, ela tem que ser vista a cada 90 dias. Só isso. Passou 90 dias, é ilegal, tem que relaxar? Não, não necessariamente. Então, cuidado. Ah, mas eu vi que... Cuidado. Ela é uma prisão com base em elementos atuais, e sendo elementos atuais e contemporâneos, ela deve ser revista para aferir a contemporaneidade. Agora, não pode ir prisão preventiva com a finalidade de antecipar cumprimento de pena ou decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. E se o agente tiver praticado em excludente, legítima defesa? Também não. Ela sempre tem que ser motivada. Sempre. Agora, cuidado que o juiz pode, de ofício ou a pedido das partes, revogar a preventiva. O juiz pode revogar a preventiva de ofício se verificar que no decorrer da investigação do processo falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretar se sobrevier a razão que sim. Agora, esse novamente decretá-la se sobrevierem razões que justifiquem, não é de ofício. Tá, mas e se ele fizer? Depois, se por acaso alguém pedir, delegado ou MP, ou, né, ou parte, está suprido o requisito de pedir. Se não, não. E ainda há quem entenda que essa redecretação poderia. Eu acho que não tem como imaginar isso. Explico. Que essa redecretação, juiz decreta, aí ele revoga de ofício, porque está garantindo, né? Revogar de ofício pode. A proteger a liberdade. Falou, opa, não, solta, eu que sou garantidor da liberdade. O juiz é o garantidor da liberdade. Garantiu lá a liberdade, beleza. O motivo não estava subsistindo, tranquilo, revogou. Só que daí, realmente, ele voltou a tumultuar. Não pode prender de novo. Ah, mas foi pelo mesmo motivo que ensejou. O que aconteceu aqui foi exatamente. Ele fez aquilo que ele falou que não estava fazendo mais. Ah, não tem vinculação. Essa é a prisão preventiva. E a prisão preventiva, ela tem, como eu disse, já está divididinho aqui, 3 fundamentos. Sempre tem que ter justa causa, perigo na liberdade e suficiência de cautelar. Sempre, está em amarelo. Então, sempre que tiver um caso de prisão preventiva, vamos lá. O caso prático de hoje precisava de preventivo. Primeiro, poderia ser decretada a prisão temporária, que nós vamos estudar já já a prisão temporária? Poderia. Temporária só no inquérito, 5 dias mais 5 dias. Perdão. Para o prazo determinado, apenas no inquérito, 5 dias mais 5 dias. Motivo atual, né? Se for crime hediondo e equiparado, lá na temporária, é 30 dias. Tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo? Se ligue, hein? Então, ó, fique esperto, porque o que nós vamos colocar para vocês lá na frente, que o juiz, ele ouve o MP na prisão temporária. Ele não ouve o MP na preventiva. Então, assim, esse de ouvir o Ministério Público como custos legis garantidor da sociedade, né? Na temporária, ele ouve. Na preventiva, não.
Como assim, professor? Se o delegado pedir, ele não ouve MP. Ele pode decretar ou não, ele não pede para ouvir MP. Se o delegado pedir, ele não ouve MP. Então ele só, olha só, decretará a prisão preventiva se tiver ao mesmo tempo três pressupostos cumulativos, um fundamento, de quatro, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instituição criminal, por exemplo, proteger testemunha, vítima, autoridade, assegurar a aplicação da lei penal, impedir fuga do autor, risco concreto de fuga. Só ser estrangeiro não quer dizer. Falei para vocês da foto. Agora olha só, a foto com a mala pronta atrás. Tem que ter também uma das quatro hipóteses. E a prisão preventiva, não querendo desmerecê-la, ela é super importante, mas ela também mas ela também tem uma amiguinha, né? Uma amiguinha dela muito, muito, muito importante. Ah, falta só terminar aqui, ó. Rápido, vai ser rápido. Não estou gostando dessa letra. A preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias. Ponto e vírgula. Não ocasiona relaxamento automático. Então, a preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias. Quem que reavalia? É o próprio juiz. Se o juiz decretou preventiva, foi de primeira instância. Processo subiu para a segunda instância. Sobre a prerrogativa ou a competência de se reavaliar a preventiva? Não. Ela continua em primeira instância, mesmo que o processo suba para recurso. O processo está lá no STJ, em recurso extraordinário, recurso especial, perdão. A quem é o juiz é que decretou. Bom, de ofício, então, o juiz pode revogar e redecretar. Detalhezinho, vamos lá. De ofício. Sempre que a gente está falando de ofício, o juiz. Revogar e redecretar. Então, cuidado com esse 316 quando ele fala isso também. Professor, mas você criticou. Eu sou advogado, estou criticando a minha. Tá bom, pode. Mas como que eu vou provar? Foram os mesmos elementos ensejadores que ressurgiram. Ah, tá. Aí sim. Então ele só decreta, na única exceção de ofício, quando ressurgem elementos. Se ressurgiu é porque eles já tinham surgido, ele tá. Surgiu o elemento, retirou, beleza. Ressurgiu, ele pode decretar de ofício. Isso daqui, já vou terminar as prisões. Fiquem tranquilos, tá? Não justifica a garantia da ordem pública. Como assim? Lembra que eu falei aqui, ó, em cima, que nós temos aqui como fundamento 1, garantia da ordem pública, impedir reiteração ou progressão de regime. Progressão do regime, do crime. Como assim? Ele está cometendo vários crimes ou parece que ele vai explodir um monte de bomba pelo Brasil inteiro. Para garantir a ordem pública,
Impedir a reiteração que ele cometa novos crimes, um serial, ou então que continue aumentando e progredindo, né, nos crimes. Mesmo se for primário, reiteração diferente da reincidência. Coloquei aí, importante isso. Mas vamos lá. Não tem a ver com isso. Não é garantia da ordem pública. Não é. Clamor social. Repercussão da vítima. Gravidade do delito. Etc. Proteção do acusado. Investigado. Não é. Fique esperto. Não entendeu? Vou tentar chamar um pouco mais de atenção aqui. Não é garantia da ordem pública. Olha, nós vamos prender porque é melhor para proteger ele. Senão a população vai matar. Tô brincando, gente. Já. Era, era caso, inclusive, utilizado em cursinho de segunda fase. Falavam isso. Gravidade do delito, clamor social. Não, isso não é ordem pública. Porque você tem que ter um dos fundamentos aqui, né? Isso não é. Agora sim, vamos para ela. A prisão em flagrante. Eu não localizei aqui no meu resumo que eu estou passando para vocês. Então, para mim, como não está falado, nós vamos falar. A prisão em flagrante é uma prisão que é a que possui maior acesso semântico, né? Todo mundo já conhece um pouco do que é prisão em flagrante. Mas vamos entender uma coisa importante, que a prisão em flagrante ela é determinada pelo delegado. Tá brincando, professor? Verdade, você já sabia disso, né? Já sabia. Agora, é dizer que não possui reserva de jurisdição. Se o delegado pode fazer, não é reserva jurisdicional. O que é reserva jurisdicional? É reserva jurisdicional decretar a prisão. Hã? Quem decreta a prisão é o juiz, reserva jurisdicional. Mas você acabou de colocar aí, professor, é flagrante determinada pelo delegado. Tá, é um caso excepcional. Mas depois de efetuado o flagrante, o juiz tem que ficar sabendo também. Ah, tá. Cuidado com isso. Ainda mais na nova sistemática, toda e qualquer prisão, 24 horas, deve ser apresentada ao juiz de custódia, que vai custodiar a prisão. Toda e qualquer prisão, seja ela em flagrante, preventiva ou temporária. 24 horas da prisão tem que ter a apresentação ao juiz de custódia. Bom, e que não seja essa audiência em virtual, sob pena de macular direitos dos advogados. Ah, mas professor, calma, estão aqui vendo como advogado, defendo identidade física do juiz e do acusado. Nada virtual, não. Tá? Nem na época de pandemia, nem agora. Ah, mas professor, tem discussão. É isso que nós viemos estudar aqui. As discussões e o porquê. Nós estamos falando aqui de amplitude de defesa, né? Então, numa ilegalidade, digamos, numa hipótese de violência policial, eu faço questão que o meu cliente esteja na cara com o delegado. E não que ele fale em um ambiente completamente diferente do delegado, sendo que o delegado está apenas vendo ele por uma câmera. Não. E com o juiz, então? Pior ainda. Pior ainda. Lógico que quando eu tratei desses assuntos, fui muito criticado, eu falei, não, nulo, tem que acabar com isso. Não pode. Não pode. Ah, mas é pandemia, mas é isso, mas eu tô aqui.
Aí o juiz ainda falou pra mim que eu não entendo nada. Ele falou assim, dá pra ver que você realmente não entende nada de direito mesmo. Imagina que na pandemia o juiz vai ficar ouvindo preso. O delegado vai ficar saindo de casa pra ir na delegacia ouvir preso? Não. Ele ouve onde ele quiser, na casa dele. Pra que ele vai lá trabalhar? Trabalho de casa. Você que sai de casa pra trabalhar. Advogadinho de merda. Entenderam? É o mundo que a gente vive. Então, assim, eles vivem lá a gente tá lá trabalhando, de repente você vê lá, distância virtual, telepresença. O que você tá fazendo aí, cara? Protesto, excelência. Pela presença. Eita, vida. Vem complicar minha vida. Vem falar agora que isso daí é uma pessoa de verdade que tem que ser. O flagrante é um momento que, por mais que não haja reserva jurisdicional, não preciso falar e deixar de notar que há direitos e garantias envolvidos, obviamente. O Arelzi, para entender de uma maneira bem facinho, quem é o sujeito ativo? Sujeito ativo é quem captura. Vocês já viram aí no BO, vocês têm os sujeitos aí. Sujeito ativo é quem captura. Condutor é quem leva o capturado à presença. Condutor leva o capturado à presença do delegado ou da delegada. Uma coisa que você não vai acreditar. E é verdade. E eu assino embaixo aqui, eu respondo pelo que eu vou falar. Todas as delegadas que eu conheci até hoje, todas elas são muito melhores do que os delegados. É impressionante. Elas vêm tudo lá na frente, cara. Eu fico doido de ver. Impressionante. Você quer ser. Você quer. Gosta de ser delegado? Se você for mulher, seja. Porque é impressionante como tem uma visão da coisa. Ó, delegado, cadê? Delegado é sujeito ativo? Delegado é condutor? Delegado é quem? É quem preside o inquérito, né? É quem naquele momento vai estar recebendo aquela pessoa que foi presa em flagrante, sujeito ativo, condutor, e tem a testemunha, testemunhas, que é quem sabe algo importante ou relevante sobre o fato ou a prisão. Então nós temos sujeito ativo, sujeito passivo, cadê? Sujeito passivo é o capturado. Condutor, testemunhas que podem ser levadas também, que viram alguma coisa sobre o fato ou sobre a prisão. O sujeito ativo é quem captura. Cuidado, porque quando a gente fala de sujeito ativo, nós podemos falar de facultativo ou compulsório. E eu não vou escrever, eu quero que você entenda, porque isso aqui é a coisa mais óbvia do mundo. Quem é o sujeito ativo facultativo? Nós. Nós podemos capturar alguém em flagrante, mas se for a oportunidade em que um policial estiver presenciando um crime, ele deve capturar sob pena de prevaricação. E é compulsório, porque a autoridade policial grave isso e escreve. Eles estão no estrito cumprimento do dever legal. Então, olha, uma única pessoa pode ser
sujeito ativo. Vê se vocês entendem quando eu falo isso. Uma mesma pessoa pode ser sujeito ativo, condutor e testemunha. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Só que olha só. Juiz e promotor. O cara tá passeando lá, de férias. Tem juiz aí na. Imagina o nosso professor aí, dirigindo, né? Baita do juiz. Baita do juiz. Você sabe, né? Não precisa falar nada. Aí tá ele lá. Ele vê um crime acontecendo. Ele é obrigado a prender alguém? É facultativo. Cuidado, hein? Não cai nessa pegadinha aí. Mas vamos lá rapidinho, para terminar a prisão em flagrante, que eu acho legal, já vimos o caso prático. Algumas coisas que são importantes é o famoso flagrante próprio, impróprio, presumido. Vamos lá. A partir de agora, eu vou colocar em negrito e vou mudar a cor do texto. Por quê, professor? Eu vou mudar a cor do texto porque nós vamos tratar de vários e vai parecer no começo, nós precisamos duas vezes, tá? Amanhã nós vamos voltar nisso. Mas a primeira, as passadas, elas vão fazendo com que isso vá entrando na nossa cabeça. Nós temos o próprio, o impróprio e o presumido. Então nós temos o flagrante próprio, impróprio e presumido. Essas são as espécies. Vamos falar primeiro desses daqui. O flagrante próprio é aquele real, verdadeiro. Ah, jura, professor? É tipo, no momento mesmo que está acontecendo. Por isso que ele é próprio, real. É naquele momento que está acontecendo. É lá na hora? É na hora. Então, quando acontece isso, transforma-se aquela captura em um documento. Isso é chamado de auto de prisão em flagrante, porque naquele momento tu faz o auto de prisão em flagrante. Mas também pode ter auto de prisão em flagrante, não numa situação que foi assim, naquele momento que estava acontecendo. Não. É o impróprio, ou ainda irreal, ou ainda, olha os nomes, quase flagrante. Tenho 10 nomes para passar para vocês aqui. Nós vamos começar com esse. Todos são muito importantes. Todos. E fazem muita diferença na prática. Total diferença você saber. Total. Vamos falar então sobre o impróprio. O impróprio, irreal, quase flagrante, é o logo após. É aquele logo após. Perseguição. Se estiver falando do logo após o crime, se logo após teve que perseguir, teve que realizar a diligência para a captura, é o caso do BO. O que vocês acham? Não é isso? Por quê? Presumiu-se que lá ele estava fugindo e que caiu uma droga e foi no momento, foi logo após, foi logo depois. Teve que correr até o bar, né? Então realizou diligência para captura. Só que veja, é uma perseguição ininterrupta. Se interromper já não é mais flagrante impróprio.
Qualquer pessoa pode continuar perseguindo, não precisa ser policial. Gente. Teve um flagrante, eu lembro, acho que foi ano passado que apareceu a notícia, de um cara que viu o carro fugindo e ele ligou para a polícia e ele ia falando: olha, tá indo em tal lugar, tá indo em tal lugar, fez isso, fez aquilo. Olha, o cara saiu, ele saiu, entrou no mercado, tá camiseta tal, tal, tal. Flagrante. E é aqui, perseguição por alguma pessoa. Pode ser preso em flagrante. Bom, logo após, ou ainda numa situação que faça presumir ser autor da infração. Uma presunção genérica, mas com fortes possibilidades. Corresponde à descrição. Tem um caso, inclusive, está no Netflix, de condenação equivocada, em que na hora de apresentar as fotos, vocês viram que ele circulou o rosto de uma das fotos, o policial que apresentou? Então, para forçar aí, como se fosse a pessoa que estivesse em flagrante, fosse ele. Esse, então, é o impróprio, o real, o quase flagrante. E o flagrante presumido ou ficto? Fácil, relaxa. Relaxa. Tem dois pressupostos aqui, mas não pensa como pressuposto. Pensa em duas condições. Ó. Tem uma condição genérica que é logo após o crime, autor ou autora é encontrado ou encontrada isso é uma coisa. E ele é encontrado logo depois com instrumentos, objetos, documentos, papéis que faça presumir ser ele o autor. Então logo após, 2, com instrumentos, objetos, etc. Esse é o flagrante presumido, ou ficto. O flagrante presumido ou ficto não tem perseguição. Não teve perseguição. O impróprio tem perseguição. Cuidado. O ficto, presumido, não tem. Por que é ficto? Porque ele é baseado numa presunção por encontrar instrumentos, objetos, papéis, armas, e faz presumir. E a partir de agora a coisa começa a ficar legal. Porque agora eu vou falar com vocês das hipóteses que são mais show de bola. Essas são. Essas. Não que essas não sejam. São as mais comuns, eu diria, né? Vou fazer um xizinho aqui, próprio, presumido. Bom, aula que vem eu vou falar com vocês. Eu vou liberar vocês. Aula que vem eu vou falar com vocês do flagrante preparado, provocado, o forjado, postergado, preparado, o esperado, provocado e só. E a lavratura do auto, como que é feito. E aí nós já vamos terminar o procedimento, que eu vou analisar todos, depois de tratar da prisão em flagrante. Eu falei da preventiva, eu falo do flagrante, repetir preventivo igual eu queria. Eu uso esse método, gente, vocês já perceberam, tá? Eu sei que vocês